Tá certo, Rafael. Boa tarde a você, a toda a nossa audiência, para você no rádio, na 104 FM. Excelente tarde nesta quarta-feira. Para você na internet, acompanhando nos nossos canais, o Diário Cidadão, o próprio R104, também uma excelente tarde. Para quem acompanha na tela, ao meu lado direito, novamente, eu tenho a satisfação de apresentar o Sérgio Fleury, grande jornalista santacruzense e também convidado especial da bancada do nosso jornalismo. Sérgio, fez falta esses 2 dias. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Dário, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes da 104, é o nosso convidado, doutor Márcio. Doutor Márcio Guerreiro, para quem acompanha também na internet, ao meu lado esquerdo, mais uma vez, doutor, prazer falar com o senhor, ter a sua presença novamente aqui na 104, boa tarde. Boa tarde, Dário, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Rafa, boa tarde, ouvintes. Bom, já estou entrando sem bater na porta, né? Sim, a casa é sua, sinta-se à vontade, isso é bom, né? Entrevistado chega, já fica com aquela liberdade total. Doutor, SAMU, o senhor hoje digamos que é o médico mais experiente do SAMU por serviços prestados ao SAMU, né? Quantos anos de casa? Em julho agora completo 10 anos. 10 anos. Com essa cara de menino. Com essa cara de menino. Quando começou o serviço em julho de 2013... eu fui convidado para participar da escala, né? E desde então fiquei. E aí, passou um tempo, conheci a minha namorada, que veio a ser minha esposa, a mãe dos meus filhos hoje. E na época teve a proposta de eu vir para cá, né? De me fixar aqui, que eu morava em São Paulo e acabei ficando. É santacruzense? Santacruzense. É santacruzense. De coração. Trabalhava em São Paulo, depois Isso. retornou. Depois retornei. Na verdade não, eu sou natural de Bauru, mas me tornei santacruzense, porque 10 anos Já aqui. tem título, já ou não? Não, ainda não. Oficialmente não. Vai ter agora, né, Sérgio? Nós já falamos aqui, né? Quem bebe da água de Santa Cruz do Rio Pardo não sai daqui mais, né? Não tem jeito. E fica a história, né? Claro que a gente está descontraindo um pouco antes dessa entrevista. As pessoas sempre acabam casando em Santa Cruz, né, Sérgio? Você tem histórias maravilhosas, né? Verdade. São jogadores de futebol, são grandes profissionais que acabam passando por aqui, né? O Mário Nelly dizia que Santa Cruz tinha uma magia diferente, sabe? Bem diferenciada, né? E um dos detalhes dessa magia, você sabe o que é? A minha esposa vai brigar, mas são mulheres bonitas, viu? Muitos amigos que vêm para Santa Cruz. Verdade. Isso é dizem, verdade. Essa cidade é uma cidade de mulheres muito belas. E sempre foi assim. Na época minha do Leônidas, né? As mulheres são belíssimas. Sempre foi assim. Tá certo, depois dessa introdução fantástica, né, da beleza de Santa Cruz do Rio Pardo, apresentação também do Dr. Márcio, inverno brasileiro, nós estamos aí no inverno brasileiro. As principais ocorrências são as mesmas, doutor, nessa época? Não, muda um pouco, né? No inverno a gente começa a ter um pouco mais de chamado do ponto de vista cardiovascular, né? Aumenta incidências de AVCs, de infartos, e nas crianças a gente acaba tendo um pouco mais de chamado respiratório, né? As crises brônquicas, né? As bronquites, asmas e às vezes o resfriado mais comum, e aí o pior de todos, né? A pneumonia também acaba vindo. Então muda o perfil do chamado, sim, nesse período de inverno. Depois de pandemia, teve alguma mudança em relação a isso ou não? A gente, assim, né? A grande mudança que a gente teve da pandemia para agora foi ficar livre do EPI, né? Porque aqueles EPIs da época da pandemia eram complicado, muito pesados de usar, lógico, né? Ainda continuo usando máscara, luva, mas aquele EPI, aquela proteção que a gente tinha, graças a Deus, não. Mas nessa época o número de chamados aumenta, assim, acaba piorando um pouco por conta... A gente tem uma característica que o nosso inverno ele é seco, né? Então cai a temperatura, o tempo fica seco e aí acaba precipitando essas doenças, né? Doutor, uma curiosidade, eu já tive 2 infartos. Por que no inverno a propensão a ter um infarto, um AVC é maior? É uma somatória de coisas, viu, Sérgio? A gente fala que quando acontece um evento desse é uma somatória de coisas. Primeiro motivo, né? Para manter o corpo mais quente, o nosso corpo faz vasoconstrição. E aí, a hora que faz a vasoconstrição, a pressão tende a subir. No inverno também a gente tende a exagerar um pouquinho nas comidas mais fortes, né? É a época da feijoada, da vaca atolada. E a gente sabe que o sódio ele é um agente importante para aumentar a pressão. E no frio nosso, a gente não é adaptado como outros países ao frio, né? Quando você chega... Às vezes não precisa nem no país rico, você chega na Argentina, no Chile, que são países mais frios, toda a casa tem calefação. E a gente não coloca na nossa casa porque vai usar o quê? 1 mês, 2? Então, por conta desse distúrbio, né, a gente acaba infartando mais, tendo mais AVC. Doutor, para quem não tem problema de circulação, no frio, o sangue, o corpo é sempre quente, ou no frio,
o sangue esfria também, a circulação ela é mais demorada até para aquelas pessoas que não têm problemas. O sangue, o nosso corpo ele é maravilhoso, né? Ele é perfeito. A minha pergunta é, no frio o sangue esfria? Na verdade, o sangue se mantém quente. O que acontece? O sangue, ele, entre inúmeros papéis que ele tem no nosso organismo, ele também controla a temperatura do corpo. Quando a gente chega no calor, qual que é a queixa que as pessoas têm no calor? Meus pés incham. Por quê? Aumenta a vasodilatação periférica, o sangue tende a ir mais para a pele, para quê? Para fazer troca de calor com o ambiente e a temperatura nossa ficar mais baixa um pouco. Na verdade, é sempre ali na faixa dos 36,5, 37. Quando é o inverno, é o contrário. O sangue deixa a periferia, ele sai ali da região da pele para se concentrar mais na parte central do organismo, vamos falar assim de maneira mais grosseira. Mais interna para poder manter a temperatura do corpo mais quente. Doutor, sobre essa questão, tem prevenção? Qual seria a orientação, melhor dizendo, do médico do SAMU em relação a isso? Ou seja, a pressão alta, possível infarto? Mudança de estilo de vida, Dário. Totalmente? Totalmente. E como seria esse totalmente? Vamos supor, alimentação. Começando por etapas, alimentação. Alimentação, quando a gente pensa em hipertensão, AVC, a gente tem que pensar em algumas vertentes importantes, né? Em primeiro lugar, sal, né? Sódio, né? Evitar ao máximo, evitar bastante. Segundo, os alimentos ricos em gorduras, né? E no frio a gente tende a comer uma comida um pouco mais pesada. Açúcar também? O açúcar ele vai entrar mais no metabolismo da diabetes, mas também, vamos falar assim, né? O sal é o principal vilão. O sal é o principal vilão. Quando vai formar a chuva ali, o açúcar também entra no meio da tempestade. E é verdade que o açúcar também pode gerar o colesterol? São metabolismos diferentes, né? O colesterol, na verdade, ele vem de gorduras, né? Então, e ele vai entrar mais na questão, principalmente da hipertensão, do AVC, na questão da arteriosclerose, que é o endurecimento da artéria, um processo inflamatório que tem lá, que é o que a gente chama grosseiramente de veia entupida, né? Na verdade é a artéria entupida. E o colesterol ele entra ali. O metabolismo do açúcar ele acaba prejudicando mais a questão da diabetes, do controle da glicemia, né? Mas às vezes os alimentos eles são carregados disso. Uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre oriento aos pacientes é o seguinte: como que a gente fazia para guardar comida no passado? Eram 3 coisas: gordura, sal e açúcar. Era isso que fazia no passado. Como é que um alimento fica na prateleira do mercado 1 mês e não estraga? Então ele recorre a esses meios. Isso foi importante no passado? Foi. A gente não tinha geladeira, não tinha como condicionar comida, né? Agora, hoje, a gente tem que dar mais preferência para alimentos, vamos falar assim, né? Frescos, né? Alimentos verdes. Por quê? Aquele alimento que fica muito tempo ali e não estraga, algum condicionamento ele tem para que isso não ocorra. E aí acaba caindo nessas vertentes. Sal, gordura e açúcar, mas lógico, né? Tem uma infinidade aí de conservantes, né? Isso é de maneira mais grosseira. Nós publicamos essa semana no jornal uma matéria, a história do Cruca, né? Sim. Ex-prefeito de Ipauçu. Vamos falar daqui a pouco. Hoje tem dicas, tá? Do debate ao vivo aqui. Faleceu na sexta-feira à noite, um infarto fulminante, né? Já não era o primeiro, né? Interessante é o seguinte, as pessoas associam muito a questão do coração ao tabagismo, né? No caso dele, ele nunca fumou, né? Tinha uma questão hereditária, ele perdeu 3 irmãos também pela mesma doença, a mãe também, né? Mas aí eu recebi fotos de pessoas, olha o Cruca que teve na minha festa, sempre no churrasco com carne, aquela carne gordurosa, né? Mais ou menos por aí, né, doutor? Acaba associando fatores, né? Eu vou fazer uma piada mórbida aqui, tá? Pesada, mas que todo mundo vai tirar proveito dela. Do que eu sei do que eu vou morrer? Do que os meus pais morreram. Então, se eu tenho um risco na minha família, se na minha família tem óbitos por infarto, por um AVC, é isso que eu tenho que me cuidar, porque é isso que vai me levar. Se na minha família tem doenças como, por exemplo, câncer, eu tenho que cuidar disso, né? Se tem Alzheimer, então por quê? É uma genética nossa. Então, já existe, né, a questão genética. Estilo de vida leva-se em conta demais, né? Se eu tenho uma alimentação rica em gordura, se eu sou sedentário, né, não faço nenhuma atividade física, né? E uma alimentação rica aí, né? O churrasco ele é bom porque, putz, eu adoro churrasco, mas a gordura e sal tá junto ali, né? O casamento perfeito. E aí o risco aumenta bastante. Manteiga e margarina, doutor, são vilões também ou não? São 2 vilões. Né? A margarina é pior porque a base dela é a gordura vegetal hidrogenada, que é mais maléfica do que a gordura animal, mas são 2 vilões. Podendo cortar seria o ideal. Se puder evitar, é melhor. Dificilmente, né?
Eu fiz uma matéria uma vez, interessante isso, sobre aqui tinha uma fábrica de banhas, né? Banhas de Botafogo, né? Da família Zakura, né? Muito antiga e fez história em Santa Cruz. E eu me lembro que a banha, a própria imprensa colaborou, né? Para que ela se tornasse um vilão, né? Das doenças coronárias, isso, aquilo. E aí entrou o óleo vegetal, né? Vegetal. Como é que é? A banha não era o grande vilão, doutor? Ou é? Porque tem muita gente hoje que acaba usando a banha. Sim, tá voltando. Tá voltando. Tá voltando a banha. Na verdade, assim, todos eles são vilões, né? Sim. Se a gente for pensar, né, todos eles são vilões. O que é uma coisa interessante, Sérgio, que você colocou, é assim, a gente é muito movido por questões financeiras. Mas, peraí, Márcio, você tá indo aonde? Vou explicar. Nos anos 80, teve uma grande empresa que fez uma campanha falando que o leite materno era fraco. E aí, né, essa geração minha, né, tudo tomou o leite dessa marca. Leite em pó. Vamos falar leite em pó. Leite em pó. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Demorou-se 10, 15, 20 anos para provar que não, que o leite materno é o melhor leite que tem. Então, quando houve essa comoção em mostrar a banha como crime, porque não tinha nenhum grupo econômico, nenhum grupo específico falando dos benefícios da banha. Lógico, os dois fazem mal, né? Mas ela não é tão vilã assim, né? O que o óleo de soja, né? O que ele tem de bom? Quando a gente fala em fritura, ele aguenta mais as altas temperaturas sem se tornar tão saturado, mas também faz mal, isso é fato, né? Agora, a gente tem que diminuir a nossa ingesta de gorduras, isso é fato. E entre esses óleos vegetais, né? Há algum melhor, menos pior? Por exemplo, soja, girassol? Olha, o melhor óleo que a gente tem a frio é o azeite de oliva. Né? Então, é justamente isso. É claro que financeiramente aumenta muito a questão. Usar só o azeite e não mais o óleo. Seria o ideal, então, doutor? O azeite para óleo frio, né? Para temperos de salada, para comida pronta. Só para isso. No caso, se a pessoa fosse usar um azeite para fazer fritura, também não adiantaria, porque daí já muda o processo. Isso, né? O que quer dizer? Quando a gente fala lá, né, o médico fala, pô, meu LDL tá alto, meu VLDL tá alto, HDL tá alto. O que são isso, né? São cadeias de gorduras, né? Quando eu falo HDL, é uma cadeia pesada. De maneira grosseira, tá? Vamos falar assim, a hora que ela passa dentro do vaso, ela passa meio que, entre aspas, limpando a artéria, né? Tirando, não deixando que impregne cadeias menores nela. Se eu pego essa cadeia de lipídio, esquento ela quebra. Então ela deixa de ser uma cadeia pesada, HDL, hard, né? E passa a ser uma cadeia leve, light, LDL. Se eu esquento mais, ela fragmenta ainda mais. E aí ela vira o pior de todos, que é o VLDL. Então qual que é o grande problema do óleo? Elevadas temperaturas. Lógico, a quantidade faz diferenças, mas expor eles a elevadas temperaturas. E essa elevada temperatura é um tipo de combustão que acontece ali? Não, é que ele vai quebrando, né? Ele vai, conforme ele vai aumentando a temperatura, ele vai fragmentando e aí vai deixando, vamos falar assim, pior essas cadeias lipídicas. Só para não fugir muito do assunto, foi falado do aleitamento materno. Essas fórmulas que existem hoje, elas realmente substituem o leite materno? Não. Não? Não, a gente usa a fórmula quando tem algum problema, enfim. É uma via alternativa. O aleitamento é a primeira via, por quê? A questão do anticorpo. Nenhuma fórmula consegue ter anticorpo, né? E a mãe, principalmente nos primeiros meses de gestação, ela passa muito anticorpo pelo leite. Então, embora essas fórmulas que a gente encontra, elas são bem ricas em vitaminas, proteínas, a questão do anticorpo elas não conseguem passar, elas não conseguem ter. Entre a fórmula e o leite de vaca? Ah, não, a fórmula. O leite de vaca, ele realmente não acrescenta em nada. Na verdade, o leite de vaca, ele é muito rico em gordura, né? Porque vamos falar assim, ele é para alimentar um bezerro, né? Não um nenê. Então, ele acaba se tornando um pouco forte. Realmente não é legal iniciar de maneira precoce, né, o aleitamento com o leite de vaca. Eu tô falando de aleitamento materno, Deus é perfeito, né? Totalmente. Com certeza. São 6 meses recomendado, né, doutor? Exclusivamente 6 meses, isso. No mínimo, né? Exclusivamente. Exclusivamente. Lógico que quando há problemas, a gente acaba, né? O pessoal da pediatria acaba entrando com fórmulas. E a partir dos 6 meses começa a ter a introdução de outros, né? Se eu não me engano, peço até desculpa aos pediatras se eu tô falando bobagem, mas o aleitamento é recomendado até os 2 anos. Mas tem muita mãe vaidosas aí que 1 mês já pra mamadeira, né?
Isso... Preocupado com o corpo, estética, né? Você sabe que eu vejo... Até que esse aspecto, até que a gente não vê muito, o que eu mais vejo hoje é a questão do trabalho. Tá? Não tem tempo. Doutor, assim, na verdade, eles acabam jogando um pouquinho a culpa no trabalho, mas na verdade a estética é o ponto principal, pode ter certeza disso. Vamos falar assim, né? A lei de gravidade funciona para tudo e para todos, né? Então a mama uma hora vai cair, com leite ou sem leite ela vai cair. Com certeza. Mas... E cai até com cirurgia, né? Imagina. Então... Mas a questão do trabalho, né? Eu sei que é uma seara muito longe, muito distante da nossa aqui, mas deveria ser revisto, né? 6 meses só de afastamento é muito pouco tempo. É muito pouco. Então, a questão da amamentação seria 2 anos, então, o ideal. Até os 2 anos. E dificilmente acontece isso em Santa Cruz, difícil, né, Sérgio? Difícil. Porque a mãe que trabalha, como o doutor está falando, né? Que é um dos problemas para manter o aleitamento... dificilmente, há casos assim que eu já vi em grande centro, o pai leva a criança lá para amamentar a criança, né? Mas fora isso, a pessoa se sente constrangida, né? Que lugar da empresa que vai amamentar o filho, né? Se os donos vão permitir, tem tudo isso, tem toda essa sistemática aí por trás. Tem realmente. Ainda continuando com a questão de alimentação, a gente está falando com o Dr. Márcio Guerreiro, que é o médico mais experiente do SAMU, digamos que assim, por tudo que se viveu aqui em Santa Cruz do Pardo, que vem vivendo grandes ocorrências, enfim. Você imagina o tanto de ocorrências que esse profissional já acabou deparando. Doutor, obviamente a temperatura baixa, então os riscos de infarto aumenta muito nessa época do ano. O senhor falou sobre uma questão, abordamos também a questão do churrasco, né? De que forma seria o ideal? Porque o brasileiro é apaixonado por carne, né? Churrasco, o brasileiro já acaba sempre participando. Tem uma forma ideal, assim, porque tem gente que acaba indo no churrasco 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Qual é a periodicidade que pode fazer um churrasco? Né? Não, o ideal da ingesta de carne vermelha, ela é muito importante pra gente porque ela é a principal fonte de proteínas que a gente, né, de proteína e do ferro, né? Então é importante ter carne vermelha, mas não dá pra ser diário. Então, assim, fazer um churrasco lá uma vez por semana, cada 15 dias, é legal? É legal, né? Como que você ferra com o churrasco, né? Como que você acaba com o churrasco? Colocando muito sal, né? E por incrível que pareça, a carne bem passada, né? A carne bem passada, o que tinha de bom ali, o que tinha, você queimou, você torrou. Olha só. A bem passada, então, olha... A carne bem passada ela é pior, né? Então a gente sempre fala para comer, né, a carne mal passada ou ao ponto. Ao né? ponto. Mal passada ou ao ponto, né? Isso qualquer tipo de carne? Não, né? Quando a gente fala da carne vermelha, da carne de vaca. Quando a gente fala de porco, é perigoso fazer uma carne de porco. Daí tem que ser bem passada. Aí tem que ser ao ponto. Bem passada também acaba caindo nisso. Mas eu gosto da carne bem queimadinha, estragou a carne, estragou o que ela tinha, tanto do aspecto de sabor, quanto do aspecto de qualidade. E é uma questão interessante, né? Eu tive uma professora que ela falou, ela falava, eu estava na 3ª série, e ela falava, quando vocês for no churrasco, coma a carne bem passadinha, porque ela é mais saudável. Ela nem sabia do que estava falando, então, né? Porque acaba perdendo, desnaturando as proteínas que tem ali, né? Acaba indo tudo embora. Vou fazer uma propaganda aqui para o meu amigo Vilmar, lá do posto Cruzadão. O Sérgio, que é frequentador, sempre está lá no rodízio. Quando o garçom passa, então, com aquela picanha, não está bem passada, a pessoa acaba visualizando um sangue ali. Seria o ideal, então, doutor? Na verdade, ali também não é sangue, né? Não? Não. O que acontece, né? A gente brinca, né? Que do frigorífico só se perde o mugido, né? O resto aproveita tudo, inclusive o sangue. Aquilo que a gente vê vermelho são as proteínas que ela tem dentro dela, que a gente chama de mioglobina. E elas são vermelhas. Então, o que está saindo ali, na verdade, são as mioglobinas, mas sangue mesmo não. Até porque o sangue, quando ele vai para o fogo, ele não fica com a característica vermelha, ele fica acinzentado, né? Ele muda, né? O sangue, eu vou dar um exemplo bizarro, né? Mas quando a gente tem um corte, alguma coisa, como a gente vê que parou o sangramento? Ficou preto, né? Ele não fica avermelhado. Então, aquele vermelho ali, na verdade, é a proteína do interior do músculo. Essa entrevista do senhor está fazendo muita gente mudar do conceito em relação ao churrasco, né? O senhor tem ciência disso, né? Muita gente está ouvindo, não sabia disso. Para mim é novidade. É novidade. Né? Eu tenho algumas paixões. O SAMU é uma paixão, a carne também é outra, o churrasco também é outra. E o futebol também, né? O futebol também. Então vamos falar de SAMU? Sim. O senhor falou que faz 10 anos que o senhor... Isso. A gente completa agora no fim do mês. Não é só a questão profissional, acho que tem que ter um dom também, né? Para estar 10 anos lá, tem que gostar daquilo que faz. Assim, Sérgio, é amor. Amor, né? Às vezes a gente já passou por muitas situações difíceis ali, né? Atendimentos que são realmente dramáticos, mas se hoje eu estabeleci minha vida em Santa Cruz, como eu brinquei, né? Se sou um santacruzense hoje,
começou pelo SAMU, né? Lá eu comecei a trabalhar, lá eu tive proposta de vir para cá, lá eu conheci minha esposa, né? Então, assim, a importância que o SAMU tem na minha vida é muito grande. Agora, o senhor tem, assim, o senhor deve ter inúmeros casos, né? Tem algum marcante de atendimento? Tem alguns atendimentos marcantes, assim. Um atendimento que eu tenho marcante, assim, de maneira muito especial, que foi um atendimento que para mim foi talvez o mais organizado, o mais bonito que a gente fez, foi recentemente, foi o tombamento daquele ônibus dos bolivianos, Sei. né? No final da Castelo. No final da Castelo, porque... Teve um monte de feridos, né? Teve, mais de 20, né? Graças a Deus a gente não teve nenhum óbito. A Santa Casa e a UPA trabalharam de maneira excelente, assim, excepcional, receberam todas as vítimas. Não ficou sequer um paciente, uma maca, né, uma prancha no chão. Puxa, então, e assim, primeiro que, do ponto de vista técnico, foi um atendimento perfeito, né? E segundo, que eu fiquei bem triste com a situação que a gente teve ali, porque a gente estava vendo ali trabalhadores em função de escravidão. E teve muitos que acabaram ficando aqui na Santa Casa um bom tempo, né, doutor? Ficaram. Teve pessoal que foi operado ali naquela madrugada mesmo, porque senão, né, se eu não me engano, foram 3 amputações que tiveram. 3 amputações. E vale ressaltar também a participação da população santacruzense. Povo muito solidário, né? Verdade, acabou colaborando aí com roupas, com muita coisa, né? Porque eles perderam tudo no ônibus, né? Perderam tudo. As malas, tudo. Perderam tudo e assim, era uma situação muito dramática. Já não porque, tinha assim, quase nada, né, doutor? E assim, frente àquele, né, uma situação caótica, né, de catástrofe, eles desesperados, com medo de sofrerem alguma punição, alguma lei, porque estavam de maneira clandestina aqui, né? Então, e estavam voltando para casa. Eles vieram a trabalho? Eles vieram a trabalho para trabalhar naquela região, eu não sei se eu vou falar besteira agora, mas se eu não me engano era na região do Brás. E eles eram muito fechados, eles não falavam muito por conta de estarem de maneira irregular. Até que teve uma senhora que falava bem português, isso aí já tinha passado, o chamado já estava mais calmo, eu conversei com ela um pouco. Ela trabalhava por R$30 por dia. Meu Deus. Então, assim, o que a gente faz com R$30? Hoje uma marmita boa é pelo menos uns 25. Então, não dá para comprar o suco. Ali não naquela dá para comprar região o suco. já teve várias blitz policiais, né, que pegaram fábricas clandestinas, né, e com estrangeiros trabalhando, então, trabalhando por miséria. E a nossa região, infelizmente, muitos acidentes nas estradas, né? O SAMU acaba participando quase em todas, né? Porque é acionado, bombeiros, tão logo também o SAMU, ou seja, muitas vezes o SAMU, quando tem pessoas presas nas ferragens, daí o bombeiros também acaba... Vocês têm uma parceria, inclusive sobre a parceria do bombeiro. Como que funciona essa parceria? Porque a gente vê que tem outras instituições, digamos que assim, que tem um certo ciúmes. Como que é a relação de vocês? Tem isso ou não? O nosso relacionamento com o Corpo de Bombeiros é muito bom, né? A gente tem uma proximidade muito grande, né? Vamos falar assim, né? A gente classifica o serviço como APH, né? Que é o atendimento pré-hospitalar, né? E o atendimento hospitalar. Dentro do atendimento pré-hospitalar, a gente tem uma proximidade muito grande com o Corpo de Bombeiros e com o pessoal que faz o resgate das rodovias, né? Tanto a Transbrasiliana quanto o Corredor da CART. E a gente trabalha junto, né? Eles pedem apoio, a gente pede apoio. Por exemplo, tem algumas situações que a gente precisa do bombeiro, né? A gente não faz o papel de desencarcerar a vítima porque é um equipamento pesado, tem demanda técnica. Então, toda vez que tem uma vítima encarcerada, a gente precisa do bombeiro. Outra situação também que a gente usa muito os meninos, né? E eles são sempre solícitos, né? Local de difícil acesso, né? Por exemplo, um desmoronamento de fábrica, beira de rio, incêndio. Então, eles que dão esse respaldo pra gente, né? Eu vou dar um exemplo. Acho que faz uns 2, 3 meses teve um capotamento na estrada de São Pedro, o carro caiu dentro de um buraco e a gente precisava acessar o carro porque tinha uma vítima grave lá dentro e não tinha jeito, tinha que descer por corda, né? E aí... Isso próximo de São Pedro Turvo? Mais próximo da gente aqui de Santa Cruz. Sim. E aí isso já não é um trabalho que compete ao SAMU. Isso, e aí o que a gente fez? Os meninos do Corpo de Bombeiro desceram lá primeiro, né? E já foram prestando ali os primeiros socorros. Em seguida, né, a gente foi feita a amarração nossa e nós descemos em seguida com segurança, com tranquilidade. Então foi um serviço bem legal. Mas toda vez que a gente tem uma situação, a gente chama de cena, né? Uma cena perigosa, a gente precisa do bombeiro para garantir a segurança dela. Doutor, o senhor pode dar exemplo, assim, de repente, eu acompanhei um acidente, eu não vou recordar se o SAMU estava presente, mas o Corpo de Bombeiros estava na SP225, que eu cheguei pelo local, então logo o bombeiro acabou chegando também, pessoal da CCR Via, se não me falha a memória, estava pelo local. Na verdade, assim, o homem que estava, o motorista, ele estava conversando normalmente.
o caminhão acabou tombando, ele estava conversando normalmente, conversou com familiares e tal, mas ele estava preso. Ele estava completamente lúcido. E de repente, uns 15, 20 minutos depois, ele foi dormindo e acabou entrando em óbito. É hemorragia? Isso, o senhor já matou. Já matou. A hemorragia ela pode acontecer de algumas maneiras, tá? Existe o TCE, né, o traumatismo crânioencefálico, que às vezes acontece isso, né? A pessoa tem um impacto forte, ela desmaia, retorna o nível de consciência, ela conversa, orienta, só que esse sangramento continua ativo ali no cérebro, até que uma hora ele entra em colapso e a pessoa desmaia, né? Existe também aqueles sangramentos que estão no corpo, né? Por exemplo, um sangramento abdominal, né? Uma lesão de víscera, uma lesão de órgão, às vezes até algum ferimento de algum vaso grande nos braços, nas pernas, né? No que a gente chama de membros, e normalmente levam ao óbito. E são chamados assim. Aí entra um outro papel importante, que é o papel do atendimento hospitalar. Por quê? A gente chega na situação, a gente reconhece a hemorragia. Essa hemorragia é controlável? É. A gente faz algumas medidas, né? Curativos compressivos, torniquete, mas às vezes a hemorragia não é controlável. Por exemplo, a hemorragia de abdômen, né? Não tem jeito, é cirúrgico, é tirar o paciente dali e levar para o centro cirúrgico. Dá para fazer essa avaliação ainda com a pessoa presa às ferragens ali? Dá sim, é bem legal isso. Na verdade, ali, enquanto a pessoa está presa nas ferragens, a gente faz um trabalho em sinergia que é assim. Quem sai... A gente sempre toma cuidado para não arrancar as vítimas da ferragem, mas as ferragens da vítima. Porque isso muda tudo. Eu tenho que tirar essas ferragens de uma forma que ela não machuque a vítima. E aí eu tenho alguns momentos críticos, né? Primeiro, às vezes aquela ferragem, da forma como ela está ali obstruindo ou tampando, ela tá controlando o sangramento. E aí a hora que eu libero, esse sangramento se torna ativo. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso. Parece que não, mas... aquelas pontas, aqueles fragmentos, tudo aquilo ali pode cortar o paciente, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Outra questão, o trauma raquimedular, né? Eu tive uma lesão ali de coluna, né? Seja ela cervical, torácica, lombar. Eu tenho que tirar o paciente com cuidado porque às vezes ele quebrou a coluna, mas não rompeu a medula. E se eu tiro ele de maneira rápida, desastrosa, eu acabo rompendo a medula. E dentro dessa vítima que, por exemplo, às vezes um atendimento de encarcerado, eu já demorei 2 horas para tirar um paciente do encarceramento. Ali a gente já vai tomando medidas, né? Já vai funcionando um soro, ofertando A2, já até fiz a intubação dentro do veículo, né? Então, assim, já dá para fazer bastante coisa ali. E enquanto isso, os meninos vão trabalhando para poder tirar a vítima de lá e dando segurança pra gente. E é muito importante, então, aquela questão de quem está acompanhando ali, não tem conhecimento, não colocar a mão, né? Porque às vezes pode fazer um movimento errado ali e acabar complicando a situação, né? Uma situação muito comum que a gente vê é o seguinte. Às vezes tem um capotamento de carro, uma queda de moto, e as pessoas, né, ficam, né... no impacto ali, né? E você quer ajudar, né? Na verdade não é por mal, você quer ajudar. E aí, nesse querer ajudar, você acaba tomando uma atitude errada. Né? Já vi tirarem vítimas de carro, tirar capacete da vítima. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, nesse impulso de querer ajudar. Calma, liga no SAMU, a gente orienta por telefone o que deve ser feito, e aí... toma as medidas. Quando uma pessoa acaba batendo a cabeça e está sendo conduzida por meios próprios à uma unidade de saúde, existe aquela conversa. Olha, não pode dormir de jeito nenhum. Isso é verídico, doutor? Ajuda? Por que sempre essa recomendação? Não pode dormir. Eu acho que é mais uma coisa antiga. Viu, Dário? Então isso não tem nada a ver. Às vezes quando a pessoa dorme, na verdade não é que ela está dormindo, mas ela está rebaixando o nível de consciência. E você ficar ali falando para ela, acorda, ela não vai acordar porque tem uma comorbidade, tem uma doença de base ali que está fazendo ela rebaixar o nível de consciência. Então assim, mas tem essa conversa mesmo, não pode dormir não, tá rebaixando, deixa rebaixar, né? Você sabe que um dos acidentes mais impactantes que eu cobri foi nos anos 90, né? Aqui na Orlando Coalhato. Sérgio, só voltando um pouquinho, até sendo mesmo, eu lembro que era garota ainda, morava na Vila Saúl, onde teve a Orlando Coalhato não era ainda duplicada. Não, era um corredor da morte. Sim, e foi uma sucessão de colisões ali, devido a um fogo no mato, alguma coisa nesse sentido. Não, aquele foi aqui perto do Chapadão do Suco, né? Morreram 6. Né? Sim. Foi engavetamento, fogo no mato de dia, né? Um dia bom até, puseram fogo lá e um caminhão veio e brecou, aí foi aquela sucessão de caminhões, automóveis. Foi na década de 90 também. Aqui foi na década de 80. Aí um dos caminhões era tanque, explodiu tudo, pegou fogo, foi uma coisa terrível, né? Foi um dos piores acidentes já na região aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Esse que eu me referi, que foi muito impactante,
porque eu acompanhei a retirada da vítima. Foram 2 caminhões, choque frontal, aqui perto ali do Cruzadão, um pouquinho para cá, né? E um dos caminhoneiros ficou preso. Um morreu, o outro ficou preso nas ferragens, pelas pernas, sabe? E aí foi a equipe lá, acho que nem tinha SAMU na época, 92, acho que não tinha. Eram bombeiros mesmo, sabe? E chega lá e não consegue tirar o caminhoneiro. E ele estava acordado, sabe? E ele gritava de dor, tentava falar, olha, tenta pro outro lado aqui, o próprio caminhoneiro, com as pernas dica ali, dando dica e tal. E até que ele foi se esvaindo, né? Mas não faleceu. Aí chamaram médicos. Acho que a única alternativa, a informação que eu tive na época, foi uma amputação ali no local. Para tirar ele e levar para o hospital. E foi feito isso. Ele foi para o hospital, né? E aí, já era madrugada, ele ficou mais ou menos quase 2 horas ali. Né? Os bombeiros tentando retirar, porque era muito metal, muita carcaça de automóvel, de caminhão. E aí, no dia seguinte, né? Foi no meio de semana, acho que uma terça-feira, eu liguei na Santa Casa para saber. Ele tinha falecido. Puxa. Eu me emocionei, sabe? Porque eu conhecia o rapaz, mas eu acompanhei a aflição dele naquele instante lá. E ele não resistiu. Sim. Né? Em cima dessa sua colocação, colocação histórica, né? Poucos conhecem desse acontecido aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. O Sérgio conhece toda a história de Santa Cruz. Sérgio, em cima dessa sua colocação, doutor, algum fato que o médico, embora jovem ainda, mas experiente, teve para contar para a gente em relação a isso, ou seja, aquela pessoa que de repente chegou num acidente que estava ali em situação praticamente quase zerando, popularmente falando, onde vocês acabam usando essa colocação. E vocês, com o trabalho, acabou recuperando essa vida, ou seja, recuperou, e outra situação semelhante ao que o Sérgio acabou colocando, ou seja, batalharam e infelizmente não deu. A gente tem as duas situações, né? Tem. Às vezes pega um acidente que você tira a vítima do local e você fala assim, não vai sair dessa. E aí demora, e aí o paciente sai. É até um susto, né? Como já aconteceu. Um susto e uma alegria. Um susto de felicidade, né? De alegria. E como já aconteceu já comigo, já teve vezes de me pararem na rua. Né? Recentemente eu fui fazer a gente foi fazer um treinamento em Ourinhos, e aí uma pessoa veio e falou pra mim, doutor, você lembra de um acidente assim, assado lá em Ourinhos? Eu falei, lembro. Então, era meu filho, eu vim agradecer o senhor. Puxa, então dá uma alegria muito grande, porque a hora que a gente está na situação, a gente não vê o que está acontecendo em volta, gente. É uma coisa assim, você fica fissurado naquilo. Você fica tão focado naquilo, eu falo que é como se virasse uma chave na sua cabeça. Né? Eu lembro que teve uma vez um acidente aqui na Orlando, na João Batista, e era um caminhão bateu atrás do outro, né? E eram esses caminhões cara chata, que são altos e tal. A hora que eu parei pra ver, né, lógico, tava com os meninos do bombeiro, com segurança, com isso, com aquilo. Eu tava no teto desse caminhão, que era cara chato. Olha só. E eu tenho um pouco de medo de altura. Eu falei, como é que eu vim parar aqui, né? Porque eu precisava chegar no paciente ali, e a gente optou por entrar por... como a porta encarcerou, o vidro encarcerou, aquela saída que o caminhão tem por cima, a gente optou por entrar por ali. Então você fala, meu Deus, né? Como é que eu cheguei por aqui, né? Então é bem gostoso, é bem divertido. E como que funciona? A gente sabe que profissionais desse âmbito sempre tem um acompanhamento psicológico também ali para ter um cuidado. Mas na verdade não é tudo o acompanhamento psicológico. Eu acho que Deus já manda as pessoas para essa vocação exatamente. Porque como se controlar? Você tá vendo? Por exemplo, a que o Sérgio acabou de citar. Né? Eu acho que deve ter sido uma aflição absurda para o Sérgio, né? Sim, porque a gente não está preparado para isso, né? Como que vocês profissionais conseguem se controlar, manter a calma para lidar com aquela situação? Eu até diria mais, complementando a tua pergunta, existe aquela frieza do profissional ou o senhor não perde nunca? Sempre há aquele impacto do momento? Não. Eu ia utilizar essa frase, a frieza, mas eu preferi falar, não, Deus manda o cara vocacionado para aquilo, porque ele precisa ter aquela calma, aquela tranquilidade, como se ele tivesse... Mas por dentro... como se por dentro o coração um ser humano que tá ali, como se fosse o padeiro na padaria fazendo pão, mas não é isso, né? Uma coisa que eu converso muito em casa com a minha esposa e com as crianças, né, mesmo eles sendo pequenininho, essa geração atual, nova, a gente tem que trabalhar a inteligência não intelectual, mas a inteligência emocional. Por quê? O celular, a internet, ela proporciona a inteligência, o aprendizado de maneira fácil, né? Mas
a gente tem que ter uma inteligência emocional. Não vou falar que eu não fico bravo, que eu não fico triste, que eu não me emociono, acontece, mas a gente tenta usar ao máximo a inteligência emocional. Uma coisa bem legal, Rafa, que você estava falando, o SAMU de vanguarda do Brasil, né? O SAMU modelo é o SAMU de Brasília. E Brasília estava tendo alguns problemas do ponto de vista emocional com funcionários, né? Tentativas de suicídio, afastamentos por depressão. E aí eles começaram a fazer um trabalho de psicologia com a equipe. E esse trabalho deu tão certo, foi tão bom, que hoje eles têm um núcleo de saúde mental que cuida até dos atendimentos externos que estão relacionados a isso. Então, quando você aciona a central lá 192, se eles reconhecem que há uma tentativa de suicídio, uma ideação suicida, uma depressão importante, eles já oferecem o primeiro suporte ali e já encaminham para os órgãos que são competentes, né? Posto de saúde, CAPS ou às vezes até internação. Mas é um SAMU que está na vanguarda, né? Espero que um dia a gente chegue nesse nível. Rafael, tem pergunta do ouvinte, rapidamente? Eu tenho aqui, antes, porém, da primeira pergunta do ouvinte, também respondendo ao ouvinte, nosso amigo Ricardo Morghetti. Ele trabalha com assados e ele diz que é a melhor entrevista de todos os tempos, porque o senhor está ensinando a população que o churrasco realmente é bom. Ricardo Morghetti, o Tiquinho, que hoje tem espeto do Tico lá na Feira da Lua, né? Sem gordura. Então, tá mandando um abraço pro senhor, doutor. Um abraço, Ricardo, obrigado. E tá convidando o senhor também para passar, sentir na pele também, ou seja, não somente na teoria e na prática, né? Passa por lá para degustar o espetinho do Tiquinho aí e as bebidas também, né? Tiquinho, hoje à noite eu estou de castigo de plantão, mas em breve vou com as crianças. Obrigado pelo convite. Doutor, complementando essas coisas de atendimento, né, esse assunto aí, e quando ao contrário, né? Quer dizer, o senhor não chega lá, a situação não consegue salvar a vítima, né? Como é que é o sentimento que fica, doutor? E tem outra para acudir na hora, né? Você não tem que esquecer assim, aquilo. Isso, Sérgio. Na verdade, são algumas situações, né? Quando a gente pega uma situação de múltiplas vítimas, né? De politraumas, a gente tem que, infelizmente, né? Dada a situação, a gente tem que investir em quem é viável. Se eu vejo um paciente em óbito, né? Em parada cardíaca ou em gaspo, não, é pela gravidade. A gente faz tem um método que a gente chama de START, né? E a gente faz a classificação das vítimas. E aquelas vítimas que são classificadas em preto, a gente não investe. Porque, vamos falar assim, o número de atendimentos é superior ao recurso que eu tenho. Então eu tenho que ir em cima daqueles que são viáveis, né? Os que são ficha verde, amarela e vermelha, né? Então quando o paciente... É uma cena muito triste, mas normalmente a gente vê isso quando acontece aqueles acidentes com aviões, ou que nem, por exemplo, aquele acidente que teve recentemente em Itaguaí. Itaguaí, não. Como chama ali perto de Fartura? Próximo a Itaguaí, realmente. Isso, Itaguaí. Que a gente vê aquelas lonas no chão. O que na verdade 42 mortes. O que aquelas lonas representam? As lonas pretas são os pacientes que são inviáveis, ou que já foram a óbito, ou que vão evoluir em óbito no próximo minuto, né? O vermelho eu tenho que ter uma atitude imediata sobre ele, o amarelo eu tenho que tomar uma atitude em até 1 hora, né? E o verde e o azul são aqueles que necessitam de um atendimento secundário. Já pegou situação semelhante a Itaguaí? Com o número de óbitos alto assim, não. Não. E quem faz essa classificação do preto? É clínica, né? É visual, né? É visual. A gente chega na situação e avalia o paciente, vê o nível de consciência, se tem algum ferimento mais importante. É uma classificação que tem que ser muito rápida. E aí quem faz é o socorrista que está no local. Não é necessariamente o médico, né? Porque às vezes no atendimento não tem médico, que nem nessa região que a gente falou, é uma região que ela é descoberta de APH com cobertura médica. Então quem acaba fazendo é o técnico ou o enfermeiro que está lá. Mas, por exemplo, nesse que teve dos bolivianos aqui na Castelo, quem fez fui eu, né? Que a gente fez o atendimento foi eu e o Dr. Maurício da rodovia. O Dr. Maurício ficou mais vendo essa parte de atendimento, de prestar os primeiros socorros, de ir estabilizando as vítimas. Depois que eu terminei de fazer a classificação, eu fui ajudar ele, porque é muito serviço, é muita coisa. Aqui em Santa Cruz, a gente vem chamando a atenção, dia desses, uma entrevista com o Luiz Felipe, diretor de trânsito, os acidentes envolvendo motos. Inclusive, no final de semana, eu acabei cobrindo 2 acidentes com motos, né? O condutor estava completamente correto, só que ele levou a pior, porque a colisão carro e moto, quem leva a pior geralmente é o motoqueiro. Outra situação,
totalmente o motoqueiro estava irregular. Mas cresceu demais o acidente com motos. Esse atendimento de vocês nos acidentes envolvendo motos também cresceu bastante, doutor? Cresceu e assim, a moto, é o que você falou, né? A gente sempre fala, se você tá certo na moto, você perdeu. Mas se você estiver errado, você perdeu ao quadrado, né? Porque além de você estar errado, você vai se machucar inteiro porque na moto você está exposto. O que eu percebo no aumento dos acidentes de motos, né? Mas isso é uma percepção minha, uma visão minha. Primeiro, a irresponsabilidade que a população está tendo sobre moto, né? A população não tem conhecimento das morbidades que a moto deixa, bem como da mortalidade, né? Se a gente pegar uma queda simples de moto, que a pessoa teve uma fratura de tornozelo, 3 meses de molho, né? Se a gente for pensar no ponto de vista laboral, são 6 meses sem trabalhar. Então as pessoas não pensam nisso. 6 meses na sua vida sem trabalhar é muita coisa. Isso a gente está falando de um acidente leve. Outra coisa importante, o Brasil é um país que ele tem uma característica muito triste, que ele é bom para criar lei, mas não é bom na hora de executar essas leis. Então a gente tem a lei Tem lei para tudo quanto é irregularidade, de emplacamento, de alcoolismo, mas o efetivo que a gente tem para a fiscalização dessas leis é pequeno. Fiscalização realmente então, muito falha, né? Então, assim, se a gente... São leis, né, que para proteger a própria população. A população, né? Eu me lembro quando entrou em vigor a lei do cinto de segurança, né? Puxa, ninguém queria, ninguém usava. Ainda hoje tem pessoas que não teve um usam. tempo que entrou na estrada, depois na cidade também, né, Sérgio? Sim, exatamente. O cinto de segurança ele é uma coisa tão boa, né? Ele é uma coisa assim tão importante, que os primeiros cintos de segurança que surgiram, eles eram abdominais. Aí, se eu não me engano, acho que na década de 50, no pós-guerra, eu não lembro o ano, mas os suecos da Volvo desenvolveram um cinto 3 pontos. Ele foi uma coisa tão importante, tão revolucionária, que a Volvo não deixou patente. Que não patenteou. Todas as empresas para que todas as empresas colocassem por causa da segurança que ele trazia, né? Diferente dos outros itens de segurança que a gente conhece, como airbag, como ABS, enfim. Então a Volvo viu nele uma importância tão grande, né, que não patenteou. E aí o que a gente vê hoje, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um erro muito grave e muito comum que a gente tem visto. Já viu aquele pessoal que deixa o cinto abotoado, vai lá e senta em cima? Sim. Tá. Ou se não, aquele que tem um fechinho que põe em cima lá pro cinto não fazer barulho. Por que existe aquele barulho? Porque enquanto está fazendo aquele barulho, o sistema de airbag do carro está desligado. E aí, se tem uma colisão, o airbag não dispara. Então, aí, esse ser brilhante, né, de inteligência fora da média, tem essa brilhante ideia de sentar em cima do cinto ou colocar um dispositivo ali para que não apite o cinto. Tem a colisão, o airbag que é para ser algo ativado, que é para proteger, não vai ser acionado, né, que ele é feito para proteger, ele acaba sendo acionado, e aí você tem 2 impactos. O impacto que é feito por armar o airbag e do seu corpo que está em deslocamento dentro do veículo. Então a gente vê a gravidade disso, e é a coisa mais comum. E aí a gente vê pessoas do setor público fazendo isso. Infelizmente. Então, assim, outro exemplo, né, rapidinho, só cortando. Coloca capacete. Não coloca a fivela? Anda sem capacete, então. Por quê? Na hora que desacelerar, o capacete vai sair cair. voando. Aí, quando você quebra a cara literalmente, né, que você tem uma fratura de mandíbula, de maxila, um TCE, aí você vê qual que era a importância de passar ali como que o pessoal chama? De queixeira, Sim. A fivela de baixo. Na questão da pandemia, durante a pandemia, doutor, aumentou muito o delivery. E hoje continua, virou mania, né? É interessante, você estar na sua casa, você pede um lanche, você pede uma pizza, enfim, é natural. Mas a velocidade desses entregadores também, doutor, eu não sei se o SAMU tem atendido várias ocorrências com esses entregadores, mas eles passam sobre o nosso carro uma velocidade enorme. De qualquer lado, né? De qualquer lado, entendeu? E não tem uma fiscalização. Quando tem a Polícia Militar, obviamente, eles acabam cedendo, né? Quando tem o pessoal do Demutran, mas infelizmente não dá para fiscalizar tudo. Esse tipo de pessoal, ou seja, esses profissionais, acabaram envolvendo em graves acidentes que vocês atenderam? Se envolve sim. A gente sempre tem acidente. Na verdade, a maior parte dos acidentes de moto são pessoas que estão relacionadas ao trabalho. Porque assim, por que existe a moto? Né? Por conta de uma situação econômica, né? Não vou falar de Santa Cruz, mas vou falar em nível nacional, né? Não tô, né? Mas o sistema de transporte público no Brasil é uma coisa que não funciona. Né? Vamos falar infelizmente. assim, não funciona, né? Então, a gente tem na moto uma saída extremamente rápida, muito mais acessível que o carro, né? Então as pessoas acabam optando por ter moto por uma questão econômica. E o que acontece?
há uma ansiedade muito grande de que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser resolvido para agora. Gente, se o lanche demora 1 hora para chegar ou 1h30... Mais 5 minutos, mais 5 10 minutos, mais 10 minutos. E aí o que a gente percebe? Que o número de acidentes que a gente tem com as motos está muito relacionado ao trabalho. Pessoas indo trabalhar, pessoas vindo do serviço, ou indo para o serviço, ou fazendo coisas do próprio serviço com a moto. E uma gravidade nas grandes capitais, pelo menos. Um amigo meu trabalhava, né, nessas entregas para várias empresas através desses iFood aí. E uma das regras era que tinha que chegar em 30 minutos. Se passasse disso, ele não recebia pelo trabalho dele, ainda tinha que pagar o lanche do cliente. É complicado isso aí. É um absurdo, né? Trabalhar com uma guilhotina na cabeça. É uma curiosidade que o senhor disse aí da evolução do cinto de segurança abdominal para o cinto de 3 pontos. Mas e nos aviões? Continua abdominal, na maioria né? Sérgio, tá aí uma pergunta que eu nunca entendi. É verdade. Continua abdominal. Né? O cinto de avião eu nunca entendi porque não, e o avião ele tem uma outra coisa que eu vou mais adiante nesse questionamento. É que assim, a hora que a gente faz o movimento de alavanca, que é o movimento de ir pra frente, a gente esborracha a cara no encosto da frente, né? Pois é. Eu acho que normalmente, como avião tudo é tragédia, então vamos falar que só que tem cinto pra falar que tem. Que tem, apenas uma parte ali, né? Mas eu nunca entendi porque eu também já me perguntei, já me questionei isso já, por que avião não tem cinto de 3 pontos? Doutor, rapidamente agora, o doutor tem horário, a gente vai ter que liberar ele. Boa tarde, doutor. E ele fala aqui, o nosso amigo Edson Faustino, o glorioso Formiga, ele dá os parabéns ao pessoal da UPA. Como o senhor esteve também recentemente na UPA, coordenando tudo lá, né? Então conhece muito bem. Boa tarde a todos. Doutor, parabéns aí para o senhor, para toda a equipe. Ele cita a UPA, né? Sofri um AVC, mas por sorte estourou para fora e não parava de sair sangue. As doutoras e os enfermeiros cuidou muito bem de mim. Graças a Deus estou bem melhor, graças ao atendimento. O pessoal da UPA, do ponto de vista técnico, é excepcional. Só tenho... O período que eu tive lá foi um período bem breve, mas assim, só tenho a agradecer. E a organização que a UPA tem é uma coisa assim, fora do normal, né? Eu já trabalhei em outras UPAs, na própria região de São Paulo, onde eu vim quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei em Bauru também, e realmente a UPA nossa, ela é diferenciada. Que bom. Mesmo. Pergunta do ouvinte? Aqui tem muita gente parabenizando, inclusive o pessoal falando que faz falta no posto da Santa Aureliana, né? Essa aí ele escuta isso toda vez que ele vem aqui. Né? Boa tarde a todos. Perguntando para o doutor se tem como prevenir o mal de Alzheimer. O Antônio Alves Ferreira está perguntando isso. E o senhor vai voltar para o posto da Santa Aureliana ou não? Não. Então, é só saudades, infelizmente. Eu tô com outros projetos aí agora, mas foi um lugar que eu fui muito feliz, que eu gosto muito. E se tiver que amanhã ou depois voltarei com grande honra. O Alzheimer, ele tem, né? Tem alguns... a questão da alimentação entra bastante, né? A gente sabe que tem uma associação do Alzheimer com a doença vascular cerebral, né? Com pequenos microinfartamentos, enfim. E o Alzheimer também tem alguns exercícios que podem ser feitos. O pessoal da neuro fala melhor, mas dá para evitar sim o Alzheimer e adiar ele. Quem disse que tá com saudade é o Shell Souza, viu? A Késia também tá mandando um abraço pro senhor. Ela que trabalhou na limpeza do SAMU. Trabalhou com a gente. Ela tá nos acompanhando também. Olá, boa tarde, Rafael, Sérgio, Dário. Doutor Márcio, uma pergunta para o médico. De 1 a 13... 13 vezes de exercícios por semana. E o ideal? Ciclismo e caminhada. Parabéns ao doutor, um dos melhores. Tá escrito assim, né, na região. Valeu, Edson Pezão. Parabéns pelo jornalismo. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu consegui entender. Ciclismo, isso, A efetividade do exercício, ela se dá... a gente fala que são independente da área, né? Seja na Reumato, que é a minha escola de formação, da cardio, enfim, 4 vezes por semana por pelo menos 40 minutos. Que a gente brinca a regra dos 4x4, né? Então, uma atividade física que envolva isso é o ideal, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com as morbidades que a gente tem de base, né? Por exemplo, é complicado eu falar para um paciente que tem uma artrose no joelho grave ou no quadril, falar para ele caminhar 40 minutos. Sim. Mas aí eu tenho outras alternativas, como pilates, como a hidroterapia ou a hidroginástica. Mas
qualquer atividade física é melhor do que ficar parado, do que o sedentarismo. Aquela pergunta aqui é ciclismo ou caminhada? Há diferenciação, doutor? Tem. O ciclismo ele tem um gasto maior de energia, né? E ele depende do caminho que o ciclista faz também, né? Corrida ou caminhada? Depende do condicionamento físico, né? Mas a corrida, ela acaba tendo um pouco mais de impacto do que a caminhada. Mas se o paciente tiver um bom condicionamento físico, vai para a corrida, né? A corrida ela tem um gasto maior, um ganho de massa muscular muito maior que a caminhada. Dá para fazer em termos de passos? Olha para o senhor ver, tem um aplicativo que acaba fazendo todo um segmento dos passos. Isso também dá para ter uma ideia. Isso ajuda, Dário. Mas assim, é que eu sempre falo desses aplicativos. Às vezes ele contabiliza lá 5, 6 mil passos por dia. Você andou bastante? Andou. Mas é diferente de você se condicionar para uma atividade física, né? Então, quando você coloca um tênis, fala, durante 40 minutos vou fazer uma atividade física, seu corpo fica mais preparado para isso. Mas, lógico, antes dá 6 mil passos por dia do que 600. Isso é fato. É interessante a colocação aqui do nosso grande ouvinte, José Carlos Mioto. Ele está falando, boa tarde a todos, eu tenho uma caminhonete 86 e o cinto é só abdominal, pois o policial vê e não fala nada, porque é original. E ele está agradecendo o seu esclarecimento sobre a importância do cinto em 3 pontos, né? Isso. Os veículos antigos, eles são dispensados do cinto de 3 pontos por conta de uma questão de conservação. Manter as características. Isso, outra paixão que eu tenho também é o antigo mobilismo, né? Eu gosto bastante. Eu sempre falo assim, é importante manter a originalidade? Manter. Mas usar no dia a dia eu acho um pouco perigoso. Mas falar que não é gostoso dar uma volta com o Opala no fim de semana, pô. Com certeza. Muitos... Posso finalizar com ele? Porque, devido ao horário, doutor, ele tem um compromisso, né? Hoje, né? Mais um, né? Mas por aqui, o povo de Santa Cruz está agradecendo muito a sua atuação, tanto na Santa Aureliana aí, quanto no UPA, quanto no SAMU, onde está e continua, né? Mas muito elogiado e parabenizado o trabalho do doutor em Santa Cruz, no Rio Pardo e região. Fez falta na UPA, na Santa Aureliana. O pessoal quando reclama porque tá fazendo falta, doutor. Você sabe que são algumas coisas que a gente traz, né? Quando a gente era criança, né? Que a gente fazia alguma coisa mal feita, fazia errado, a mãe dava fumo, né? Você falava, pô, isso é chato, hein? E aí isso acaba ficando na nossa cabeça. Então quando a gente procura desenvolver um trabalho, procura fazer alguma coisa, a gente não quer levar pito da mãe, né? Então a gente procura fazer bem feito. E assim, se eu não fosse médico eu não sei o que eu seria, né? Eu não sei. Então é uma coisa que eu faço por amor, que eu faço com prazer. Então os trabalhos que a gente desenvolveu, tem outro lugar também que ninguém falou nada, mas que eu tenho um carinho bem grande, é o São João, que foi quando eu comecei aqui na prefeitura. Então são locais que eu trago, por mais que a gente tenha feito um ciclo, fechado um ciclo, que eu sempre levo sempre com alegria no coração. Parabenizando o senhor, obviamente, agradecendo pela participação mais uma vez aqui na 104 FM, nós estamos encerrando essa entrevista porque ele tem um compromisso também, já marcamos em cima disso, daqui a pouco tem a Dicas do Jornal Debate ao vivo com o Sérgio, é a tradição toda semana aqui na 104 FM, esse quadro que já firmou na nossa programação. Mas, doutor, não seria a última pergunta não, apenas mais uma vez aquele pensamento meu, a questão do SAMU. Sempre quando os profissionais estão numa ocorrência, é perfeito. A perfeição, é claro que a perfeição é Deus, mas ali elogios é muito grande em relação à atuação do SAMU, ou seja, dos profissionais. Mas a questão da reclamação em relação à ligação continua da mesma maneira. Eu lembro que da última entrevista o senhor disse, olha, poderia mudar alguma coisa nesse sentido, porque não cai aqui em Santa Cruz, né? Isso. Tem algo que de novo, hein? Ou seja... Bom, eu vou fazer um pedido no rádio, tá? Uma coisa que nos ajudaria muito, né? Muito, 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 seria a instalação de rádio nas viaturas. Isso daria um tempo-resposta muito melhor pra gente, né? Eu concordo com o poder público quando eles falam que é muito difícil colocar por conta dos custos, porque o nosso SAMU ele é um pouco atípico, né? O SAMU foi um serviço criado para grandes centros. Então você tem uma extensão territorial pequena para um contingente populacional grande, né? Você pega uma cidade, por exemplo, como São Bernardo do Campo, são 800 mil habitantes numa área territorial que é a metade de Santa Cruz do Rio Pardo. E aí a gente tem grandes municípios, né, aqui na nossa região. Santa Cruz, São Pedro, do ponto de vista territorial, né? E a nossa regional começa lá em Salto Grande e termina em Timburi, né? E aí nesse meio a gente vai pro lado do óleo ali também. Então, assim... É uma extensão territorial muito grande. Se a gente for colocar o rádio nisso tudo, fica uma fortuna, mas que o rádio ajudaria muito nessa questão, ajuda. Uma outra coisa também que ajuda bastante é a hora que a população liga,
passar bem rápido as informações. Ó, eu tô na rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal, né? Às vezes o pessoal dá um exemplo. Ó, o acidente foi na frente do Bar do Zé. Tá, não, mas aqui em São Pedro todo mundo conhece o Bar do Zé. Tá, mas a telefonista, coitada, não conhece. Então, mas justamente isso, doutor, não dá para mudar, porque aconteceu um dia desses com um empresário, ele estava em frente ao bombeiros. Ó, pra você ver. Foi uma coisa inédita. Daí teve um acidente. E ele viu. O pessoal estava ali, totalmente machucado. Ligou no Corpo de Bombeiros. Ele poderia adentrar ali. Ligou no Corpo de Bombeiros. Também, essa mesma burocracia que acontece com a Polícia Militar, com o SAMU, com o bombeiro, enfim, cai numa outra cidade. Mas qual é o endereço? É em frente à sede do bombeiro. Não, a nossa viatura está em deslocamento pelas ruas, não está encontrando. Ele falou, vou fazer. É absurdo, estou em frente aqui, a viatura não saiu, entendeu? Dário, então acontece, né? Assim, a polícia e o Corpo de Bombeiros sempre teve à frente da gente, do SAMU, na questão do tempo-resposta para chamado. Mas assim, agora eu faço minha crítica também. Sim. Está complicado. Está complicado. Semana passada a gente teve um acidente ali na alça de acesso do Ângelo Carnavale com a rodovia. Eu estava. Já falei tudo. Alça de acesso do Ângelo Carnavale com a rodovia, né, na que dá acesso. Ao condutor ali, ao pontilhão ali. Condutor da moto. Né, João Batista. Cabral Renault. Eu falei tudo isso no telefone. Senhor, qual KM que o senhor está? Meu Deus. O senhor estava falando eu pedindo apoio, porque era o horário de pico, era o horário do rush ali, 7h30, 8 horas da noite, muito caminhão, muito carro, canavieiro. Esse foi um moço que ele trabalha numa empresa aqui de Santa Cruz, horário de janta, ele foi até a residência dele na estação, estava voltando, ele bateu na traseira de um veículo e foi um acidente muito grave, né, doutor? Foi bem grave. Um trauma de face, um traumatismo craniano junto ali, foi um acidente bem grave. E ali tinha um solicitante que estava nos ajudando, né, ligando na polícia e tendo essa dificuldade técnica. Eu não sei se o Copom era em Bauru ou Marília, não vou entrar nessa seara. E eu tive que... E aí, atendendo o paciente... O senhor identificou, eu sou médico do SAMU, tudo. Eu identifiquei, meu nome é Márcio, sou médico do SAMU, não tem KM, porque a gente olha na rodovia, o que acontece? O que a obrigatoriedade da lei manda? Uma placa a cada 1 quilômetro. Só que se o acidente for nos 500 metros, se olhar pra cima, você não vai ver placa, você não vai ver. Eu vou correr lá, depois eu volto falar. Paciente, Não, tudo bem, se a placa é do lado, tá ali até 50, 100 metros, não tem curva, não tem nada, beleza, você consegue ver, mas e se não tem, né? E você pega um trecho mais acidentado? Que foi passada já eram já são claras, né? Pô. Mas o senhor foi atendido ou não? Fui atendido. Mas toda essa burocracia. Na verdade, a hora que como que a gente conseguiu um apoio melhor? Um colega que estava no atendimento junto com a gente era amigo de um PM que estava de plantão, passou um telefone ali um pro outro, e aí teve essa brevidade. Mas você pega uma situação... tipo assim, passa um zap que eu mando a localização. Eu acho que é o próximo passo, né? Sobre a questão, de repente, a saída da viatura. É bem burocrático. Vocês não a pergunta é essa. Pode sair sem uma autorização? Não. Não, porque assim, a regulação sabe de tudo que está acontecendo, né? Na região toda. Então, por exemplo, às vezes chega um solicitante, isso é muito comum. O solicitante chega lá na base do SAMU, tem uma pessoa lá passando mal, não sei o quê. A gente vai prestar socorro? Vai. Mas eu preciso ligar na regulação porque vai que nesse mesmo instante está tendo uma colisão de carro ou ônibus. Entendi. Então... Tem as prioridades. Eu tenho que avaliar exatamente quais são as prioridades. Então, voltando de alguma ocorrência, de repente a viatura onde o Dr. Márcio está acaba visualizando um acidente. Pode parar ou não? Tem que parar. Tem que parar. Foi até bom você ter falado isso, Dário, porque tem uma pressão social muito grande aqui na nossa região de, por exemplo, quando você leva um paciente, trazer o familiar de volta. Isso, e a gente não traz. Isso não existe, né? Quando a gente não traz, porque tá com frescura, onde já se viu, era só quebrar o galho, só dar uma carona. Mas não é. A partir do momento que a gente deixou o paciente, a gente já está pronto para outro chamado. Terminou a ocorrência. Aí suponhamos, fiz uma transferência para Marília, levei um paciente, como já aconteceu, e não foi nenhuma nem duas vezes. Levei o paciente para Marília, deixei o paciente lá, tô voltando na Transbrasiliana, pronto, uma colisão. Se eu tô com um acompanhante do paciente, o que eu faço? Então, às vezes as pessoas falam, mas o SAMU tem que trazer. Não dá para trazer de volta, porque a partir do momento que a gente deixou o paciente, né, na nossa linguagem, a gente já está pronto para outro chamado, já está pronto no QAP, no que a gente fala. E já aconteceu isso, Márcio? Já aconteceu, inclusive aquele acidente que envolveu o empresário de Ourinhos, foi isso que aconteceu. A nossa ambulância estava indo para uma transferência, deixou o paciente lá, na volta, ela se deparou com o acidente. Ela chegou primeiro do que o próprio resgate da rodovia, porque foi na frente deles o acidente. Toda ocorrência, o médico vai ou não? Não, depende da gravidade. Nós temos 2 médicos, um médico fica aqui e outro médico fica em Ourinhos fazendo a intervenção, né? E o regulador que fica no telefone.
O médico não vai em todo chamado porque a nossa ambulância, especificamente em questão de lei, ela foi criada mais para transferências, por conta da nossa região, a ambulância de Santa Cruz. Lógico, a avançada está parada na base, entrou um chamado, a gente vai, uma parada cardíaca, um atendimento grave, mas não necessariamente todo atendimento médico vai. Doutor, a gente agradece mesmo a sua participação, o horário já esgotou mais uma vez, né? Obrigado pela participação. O senhor atende particular também? Estou perguntando aqui. Opa, atendo. Vou fazer um jabá então. Então aproveita para terminar. Bom, formação, né? Além de trabalhar com medicina de emergência, de urgência e emergência, eu sou médico, né? Reumatologista. Atendo aqui do ladinho na clínica Before tá? Na Before You, nossos vizinhos. Isso, nossos vizinhos. Então, se precisar de alguma ajuda nesse ponto, estou lá à disposição. Tá certo, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação. Sucesso na sua vida. Obrigadão. É um prazer muito grande estar aqui sempre. Participação do... Feito o jabá, tem que deixar o telefone também, né? Deixa eu pegar de lá que eu sempre esqueço. Enquanto isso, eu quero também agradecer o doutor, não só pela entrevista, mas pela aula, né? Pela aula, isso é muito bom, né, Sérgio? Isso é muito bom, as pessoas acabam sempre colocando aqui, olha, quando é bom, é bacana focar a política de Santa Cruz, como a gente foca realmente, mas quando sai, aconteceu isso com a entrevista com o Dr. Renato Caldeira Mardegan na última sexta-feira, e agora com o Dr. Márcio também. Ou seja, a gente sai um pouquinho da área política e uma entrevista muito rica, uma aula realmente, parabéns, doutor. Foi muito boa do Renato também, eu acompanhei. Foi é uma pena eu não ter ficado aqui aquele dia, porque foi de muitas risadas também, eu descobri que o Dr. Clóvis deixou o secretário preso. Sim. Não, mas essas histórias acontecem. Ó, então, só fazendo o jabá, então, o telefone lá do consultório é 99600-4119, né? Repetindo, 99600-4119. Muito bem. Se falar que eu vi aqui no 104, não tem desconto, tá legal? Boa tarde, doutor.